Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Marcelo Vieira de Campos, que vai apresentar o primeiro diagnóstico da advocacia pública. Boa noite. Agradecer o Simprofaz pelo convite realizado à Secretaria de Reforma do Judiciário, a pessoa do presidente, amigo Alan, companheiro. Cumprimentar também o amigo Tonino, o famoso Tonino Diaco aqui, prestigiando essa mesa, que não, o diagnóstico ele vem aguçar um pouco mais aquilo que o Tonino trouxe aqui para os colegas presentes. Cumprimentar a todos, agradecer mais uma vez a acolhida pelo Simprofaz, pedir licença rapidamente, antes de a gente começar a tratar alguns pontos do diagnóstico, alguns números do diagnóstico, até porque o diagnóstico não foi lançado ainda, e o Alan nos convenceu para que pudéssemos vir falar um pouquinho disso. Então, o respeito que eu tenho pela carreira da Advocacia Pública Federal, pela carreira da AGU, dos membros que fazem parte da carreira da AGU, então vamos lá e a gente fala um pouquinho. Eu queria antes, até para contextualizar a importância de diagnósticos que realizamos no âmbito da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, porque tem muito a ver não só com um aperfeiçoamento das carreiras em si, ou ser mais um instrumento para aperfeiçoar, para se trabalhar com números, visando a melhoria de todo o equipamento estatal. Mas dizer que o diagnóstico, principalmente do sistema de justiça, ele está ligado ao que temos enxergado aí, pelo menos que temos trabalhado com um aperfeiçoamento, com a reforma do sistema de justiça. Então, rapidamente, queria passar um pouco para vocês, dentro da nossa visão enquanto reforma do judiciário, o que nós podemos avançar do ponto de vista da realização do diagnóstico. Então, vamos para lá. Não sei se todos conseguirão enxergar. Não sei se o pessoal aí do fundo está conseguindo enxergar. Beleza. Então vamos lá. Então, sistema de justiça. Então temos ali duas situações, né? Problemas pelos quais identificamos em cima de várias pesquisas, são pesquisas realizadas por pessoas que acessam o sistema de justiça, tanto o sistema de justiça formal, ou seja, o Poder Judiciário, como o próprio sistema de justiça, né, os atores que envolvem o sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria, algum outro equipamento público, que são primeiro que podemos falar, isso não é nenhuma novidade para todos nós que somos operadores de direito, seria a morosidade. Coloco como um desafio, mas no sentido de trabalharmos de forma propositiva do ponto de vista das políticas. Então, vamos lá, temos a morosidade como a principal linha, a principal crítica hoje das pessoas que acessam o sistema de justiça, e claro, por muito de nós operadores de direito, temos lá o distanciamento e a falta de confiança. As pesquisas apontam para pessoas que acessam o sistema formal, principalmente, um certo distanciamento. As pessoas acham, principalmente as pessoas que não têm condições ou não são instruídas, que o sistema de justiça ele só existe para pobre, no caso, quando envolve o sistema penal. Então, a pessoa acha que entrando no fórum, entrando no prédio do Ministério Público, vão achar que já está sendo incriminado, mesmo sendo lá o fato de estarem prestando algum depoimento, acham que já está sendo investigado ou vão sair dali presos. Então, tem essa situação do distanciamento e a falta de confiança no sistema de justiça. O custo da justiça e a dificuldade de acesso. As pessoas também têm uma forte crítica com relação a isso, porque não se sabe quanto aquele processo, quanto aquele direito que ele vai buscar em juízo vai lhe custar. Não se tem claro isso. A gente sabe que tem as custas, todo mundo sabe que tem as custas, mas não tem claro quanto aquilo vai custar, quanto que ele vai desembolsar do custo daquele processo ou do custo daquela situação. Uma judicialização excessiva, né? Isso é uma crítica nossa, operadores do direito enquanto usuários também, né, da máquina estatal, que é a judicialização excessiva. Claro que a judicialização excessiva ela é uma situação, do ponto de vista de especialistas, normal, que faz parte da sociedade em conflito,
mas é claro que temos uma cultura aqui de que qualquer situação, seja ela qual for, deve se levar ao sistema de justiça ou ao poder judiciário neste caso. Então, com excesso de formalismo, as pessoas não conseguem entender aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, então existe um excesso de formalismo, a gente tem dificuldade em falar de forma clara, as pessoas reclamam disso, isso é fato. A sociedade alheia aos seus direitos, aos seus deveres. Isso é um ponto também, porque quando a gente pergunta o que o sistema de justiça poderia melhorar do ponto de vista para melhorar o acesso da justiça, o acesso ao sistema de justiça, as pessoas nos cobram muito, mas também estão alheios aos deveres que cada um tem para com quando se vão acessar a um equipamento estatal. E a falta de informações. Aí avançamos muito com as reformas, principalmente com a emenda constitucional 45, com a criação dos conselhos, do ponto de vista das informações. Acabou de ser aprovada aí a lei de acesso a informações, foi colocada no seu texto a obrigatoriedade também do Poder Judiciário informar, ou seja, todos os poderes informar o que se tem, mas o que a gente tem hoje, a gente não sabe como o sistema de justiça, principalmente como o Judiciário investe o seu recurso. Não sabemos, do ponto de vista do orçamento, como é que cada tribunal, como é que cada órgão, Ministério Público, Defensoria, leia-se também a Advocacia Pública, não sabe onde que nós colocamos o dinheiro, como nós investimos bem ou não. E os desafios, fazendo um contraponto aos problemas, seria tornar o sistema de justiça eficiente, democratizar a gestão da justiça, ou seja, tornar a justiça mais próxima, mais aberta dos cidadãos, e aí também melhorar esse trato que nós temos enquanto operadores de direito com o sistema formal, universalizar o acesso ao sistema de justiça, tornar ele mais universal, não só o sistema formal, mas também criar novas formas de resolução de conflitos, que seria o próximo ponto, a institucionalização das formas alternativas de resolução de conflitos, simplificar procedimentos, fazendo um contraponto à judicialização excessiva e também ao excesso de formalismo, disseminar informações sobre direitos e deveres e mais transparência. Então, fazendo esse contraponto, o que um diagnóstico ele vem para nos ajudar a implementar políticas junto com todos os atores. Antes disso, passa por essa situação que vivenciamos hoje, uma situação já que trazemos até do outro século, que é o monopólio jurisdicional. Então, quando a gente pensa em direito, quando a gente pensa em deveres, quando a gente pensa em atrás de um direito, em resolver uma situação, ou do ponto de vista, quando nós recebemos uma demanda, o que a gente pensa? O sistema formal. Então, existe hoje enraizado, isso a gente não conseguiu ainda alterar no próprio dia a dia do usuário, também não conseguimos entrar nas faculdades de direito com essa visão, de mudar um pouco essa visão do ponto de vista do monopólio jurisdicional. Por quê? Porque a própria justiça se preocupa muito pouco com a sua imagem. Com exceção dos avanços, novamente, aí, com os conselhos nacionais, a gente tem um passo, com a criação da Semana da Conciliação, com a própria criação das metas, dos próprios juízes discutirem com o CNJ, com o presidente do CNJ e os demais conselheiros, como é que vão trabalhar aqueles processos que estão tramitando nas suas varas, nos seus tribunais, mas ainda existe uma certa falta de preocupação com a imagem que o Poder Judiciário passa para a sociedade como um todo. A justiça burocrática está satisfeita com o paradigma da substituição, então é uma outra crítica que a gente recebe muito. Ela é burocrática, ela não pensa como, do ponto de vista de sendo o mesmo poder, mas como tratar isso como serviço público. A gente está avançando aos poucos com as reformas, mas ainda não atingimos um grau satisfatório. As reformas até então são meramente normativas. Isso a gente tem aprendido muito quando enviamos um projeto de lei ao Congresso, o Congresso aprova aquele projeto de lei, mas muitas vezes aquele projeto de lei ele não se torna, do ponto de vista efetivo, dentro daquilo que a gente acha de aperfeiçoamento do sistema de justiça. Então, aprovamos regras que alteram principalmente agravo, recursos, aquela coisa toda, e ainda vê, até pelo último Justiça e Número, que a quantidade de processos que entraram no Poder Judiciário foi praticamente a mesma julgada, ou seja, não teve nenhum avanço do ponto de vista da celeridade ou da efetividade dos processos. A ausência de concorrência, o sistema, o Poder Judiciário como um todo,
tem essa situação que não há concorrente hoje, né? Temos aí a lei de arbitragem, mas isso aí não é um mecanismo, uma ferramenta forte para trabalhar com isso. Então, o Poder Judiciário ainda continua inerte do ponto de vista de alguma concorrência no sentido positivo. E a ideia ainda da inafastabilidade do controle judicial. Então, temos a ideia ainda de que se não tiver uma decisão judicial, aquele conflito ele não foi solucionado. Fuga social e afirmação clássica faz o que pode, então é o que ouvimos muito ainda, infelizmente, principalmente o Poder Judiciário dos Estados. Nós não temos condição de julgar mais, nós não temos condição de melhorar nosso sistema porque falta pessoa, falta equipamento, falta estrutura, falta orçamento. Então, ainda trabalhamos com essa ideia de afirmação clássica faz o que pode. E aí, nesse sentido, responsabiliza os outros poderes. O Poder Judiciário local envia a peça orçamentária para a Assembleia, que trabalha aquela peça orçamentária e eventualmente tem alguma adequação. E quando é cobrado, o Poder Judiciário é cobrado com relação ao seu trabalho, ele acaba colocando o problema ou sinalizando para o poder que o problema não é dele. O ingresso no concurso ainda privilegia a memorização, sem consideração dos aspectos vocacionais. Os diagnósticos apontam muito essa situação. Por que a pessoa foi para aquela carreira? Porque ganha mais, porque tem prestígio ou porque tem uma remuneração interessante. Isso, felizmente ou infelizmente, todos os diagnósticos que nós já realizamos, tanto do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e agora da Advocacia Pública, são características do diagnóstico com relação à parte do concurso, sem considerar os aspectos vocacionais. E aí, nesse sentido, seriam as novas exigências impostas ao sistema de justiça. Então, a necessidade de trabalhar a imagem e justificar o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia como um todo, como um serviço público. Então, se é um serviço público, vamos tratar aquele serviço como um serviço público, tendo transparência, dialogando com a sociedade aonde que aqueles recursos devem ser alocados, dialogando com a sociedade onde aquele equipamento deve ser instalado. Então, para a gente é uma exigência colocada no século XXI para o aperfeiçoamento do sistema de justiça. Então, o ativismo judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e do Estado, por meio da advocacia pública, sim, e da comunidade, eu acho que podemos trabalhar, sim, com ativismo dentro do sistema de justiça, desde que conversem, desde que dialoguem, desde que estejamos falando das mesmas situações. Concorrência, soluções alternativas, temos que pensar muito, falamos e conversamos, principalmente na advocacia pública hoje, pensarmos formas alternativas de resolução de conflitos, né? A Fazenda Nacional mandou vários projetos de lei em 2009 para criar uma espécie de execução administrativa, que infelizmente teve uma visão um pouco distorcida daquilo, mas o que temos dialogado com a própria AGU é que o ministro Adams quer fazer, está se debruçando com relação aos estudos que são realizados no âmbito daquele órgão ou da AGU, para pensar formas alternativas. A própria Câmara ela sinaliza nesse sentido, mas ainda a Câmara é muito incipiente. Eu acho que dá para a gente pensar em formas alternativas, mesmo envolvendo o Estado, a advocacia pública. Vamos lá. Controle jurisdicional, só necessário. Então, trabalhando dessa forma, em conjunto, decidindo o orçamento, para onde que vai, com quem vai, como se deve ser. Trabalhar com as formas alternativas de resolução de conflitos, o que vai para o judiciário? Só necessário. Só aquilo realmente que deve passar pelo judiciário que seria uma ideia das exigências impostas pela justiça. O abrandamento da inafastabilidade, o empoderamento dos outros atores. Então, necessariamente, a palavra final não deve ser do judiciário. Aquilo que foi convencionado, aquilo que foi transacionado do ponto de vista no âmbito da advocacia pública ou do Estado brasileiro, seja União, Estado ou município, deve ter uma força de lei e não necessariamente tem que passar, como exemplo, pela homologação do Poder Judiciário. Uma formulação pós-moderna, operadores de justiça ativos, gestores, administradores,
profissionais restauradores e mediadores, ou seja, trabalhar com a capacitação de vários atores do sistema de justiça para que cada um deles possa desenvolver as suas tarefas ou suas missões do ponto de vista voltado para pacificação, restauração e mediação de determinados conflitos. Operadores do sistema de justiça e intérprete da vontade constitucional, vocacionado, humanista ao seu tempo, ou seja, pensarmos em termos carreiras, que pessoas que fazem parte da carreira tenham vocação por aquilo que fazem, gostam daquilo que fazem e não fiquem lá somente por conta dos vencimentos. O porquê disso? Né? Muito se fala hoje que a gente está, por conta das reformas que tivemos nesses 8, 10 anos, que estamos passando de um sistema formal técnico, excessivo do ponto de vista da judicialização do conflito, e estamos passando por um sistema agora que trabalha com metas, ou seja, vamos impor metas que nós vamos melhorar o sistema de justiça. Por isso que eu faço um contraponto ali com relação a metas por resultado. Se essa meta por resultado, ela traz ou ela deixa uma tutela efetiva e eficaz, será que trabalhar com metas, nós estamos tratando de dois temas importantes que são a efetividade e do ponto de vista a eficiência do Poder Judiciário, a tutela jurisdicional em tempo razoável, será que o estabelecimento de metas, ele cumpre o mandamento constitucional da duração razoável do processo? Será que estão ligados? Será que não estão? Tutela jurisdicional justa? Será que impormos meta, trabalharmos com tempo para se resolver um conflito, seja ele administrativo ou não, a gente está garantindo aí uma decisão justa? Será que as partes, depois de passar por todo aquele processo burocrático, por todo aquele formalismo excessivo, será que ele vai sair satisfeito do ponto de vista que o Poder Judiciário, o sistema de justiça é um serviço público por natureza? Então são situações que colocamos para pensar, e eu acho que o diagnóstico cumpre um papel a partir do momento que nós ouvimos os atores que fazem um contraponto com a sociedade, que enxerga de fora como é que está o sistema de justiça. Então, passando agora já para os números da advocacia pública, enxergamos lá alguns números que surpreendem. Então, ações ajuizadas no âmbito da advocacia pública da União. 2006, nós tivemos lá 13 mil, 2007, 16 mil ações, e 2008, quase 25 mil ações ajuizadas. Vamos lá, execuções fiscais. Só de execuções fiscais, 36 mil, quase 37 mil execuções fiscais em 2006, quase 14 mil execuções fiscais em 2007, e quase não, 21 mil execuções fiscais em 2008. Esses são trabalhos dos senhores procuradores da Fazenda Nacional. Ações respondidas, aí que vem a parte interessante. São praticamente mais de 1 milhão de ações respondidas por ano. São dados do primeiro diagnóstico da advocacia pública. Aí perguntamos, né, é humano trabalhar dessa forma? Será que todos esses desafios, esses problemas que colocamos aqui, será que de alguma forma, se pensarmos enquanto uma advocacia pública estruturada, ideal para o seu tempo, será que ela pode responder? Será que seria interessante pensarmos que se tivermos mecanismos administrativos ou formas diferentes de resolver um conflito com a fazenda pública, diminuiríamos esse número excessivo de ações respondidas nesses anos? Recursos interpostos. Então, para ser mais rápido, em 2008 foram 547 mil recursos interpostos pela advocacia pública da União. Isso aqui são dados da União, temos dados dos estados e dos municípios, perdão. Então, só para ter uma ideia aí da evolução anual das ações ajuizadas de 2008, de 2006 e 2008. Também teve uma queda em 2008, mas a queda de 2008 fica praticamente igual a de 2006, então temos lá praticamente 1.300.000 ações respondidas em apenas um ano pela advocacia pública da União. Recursos interpostos também, e aí um avanço, e é interessante esse avanço porque, se pensarmos em 2005 e 2006, temos reformas interessantes na parte dos recursos do processo civil,
a gente vê em 2008 um aumento muito grande em recursos interpostos. Ações ajuizadas por tipo. 77% das ações ajuizadas pela Advocacia Pública da União são de execução fiscal. Aí fica a interrogação aí para os senhores e para as senhoras, se a execução administrativa, algum rito administrativo de se resolver isso seria interessante para o Estado brasileiro, seria interessante para a sociedade, seria interessante para as empresas, seria interessante para o desenvolvimento do Brasil, desafios que teremos por esses anos. Em segundo lugar, que fica 11% apenas, embargos à execução, inclusive os embargos à execução trabalhista. Atuação da AGU 2009 e 2010. Então, ações também de ressarcimento ao erário, repetição de indébito, patrimônio público e improbidade administrativa. Então, aparece ali como que mais teve ações interpostas foi patrimônio público e ressarcimento ao erário. Então, pensarmos também que, quem sabe, criarmos um procedimento administrativo também, para primeiro tentar um pedido administrativo para conseguir rever aquilo que a gente está demandando em juízo. Demandas mais respondidas pela AGU. Aparece com 80% das ações respondidas pela AGU o INSS. Acho que é um grande desafio da advocacia pública hoje, até do Estado brasileiro, é como trabalhar com a questão previdenciária. E os dados mostram que 80% da força da mão de obra dos advogados públicos federais fica aí com o regime geral, ou seja, com a previdência social. Recursos interpostos também. 46% dos recursos interpostos são de apelação civil. E os outros 17% de agravo de instrumento. Eu não sei se esta proposta, até o Toninho falava um pouco do CPC, essa proposta que tem no CPC de ter faixas para remessa necessária, se seria interessante, se não seria, se é interessante aumentar, se trabalha com as instruções normativas da AGU, aquelas instruções normativas que falam, agora não precisa recorrer mais disso aí. Eu acho que isso tudo faz parte da reflexão que temos que ter do próprio desenvolvimento do Estado brasileiro hoje, enquanto país da Copa, das Olimpíadas, do trabalho que os senhores executam diariamente. Então, são situações que vão fazer refletirmos com relação a isso, principalmente nesses fóruns de diálogos e de debates. Resultados obtidos da AGU. Os resultados obtidos nesses 3 anos foram 2 trilhões de reais, economizados ou arrecadados. Então, fica aí também uma cereja para cada um pensar como reivindicar alguma coisa quando temos esses valores aí expressivos do ponto de vista da atuação, do trabalho da Advocacia Geral da União. São situações que envolvem execuções fiscais ajuizadas, ações de ressarcimento, principalmente as decorrentes de fraudes ao INSS, bem como arrecadações de contribuições sociais e valores inscritos na dívida da União, ou seja, praticamente trabalho da Procuradoria da Fazenda Nacional. Falar um pouco da carreira da advocacia pública, como é que está a carreira pública, se tudo isso que nós colocamos, se existiria, do ponto de vista dos membros da advocacia pública da União, uma situação favorável para pensarmos em mudanças significativas. Como é que está o perfil dos membros da carreira hoje? Existe um ambiente para mudanças? Como é que está a cara da advocacia pública federal? Que medidas adotadas pelos membros? Que medidas que os próprios membros já sinalizam como medidas interessantes para o aperfeiçoamento da instituição? Vamos lá. Ingresso na carreira. Praticamente 55% hoje da carreira, das carreiras que envolvem a advocacia pública da União, ingressaram na carreira de 2005 a 2010. 55% entraram recentemente. Então, ou seja, são jovens profissionais, pessoas que entraram agora na carreira e que têm uma visão, quem sabe nós, contemporânea, mas os dados vão mostrar. 36% de 2000 a 2004.
Ou seja, tem ali praticamente quase 90% das pessoas entraram na carreira, ingressaram na carreira, em uma das carreiras da Advocacia Pública da União de 2000 para cá. Ou seja, uma carreira extremamente nova. Muitos colegas que nos procuram lá da Advocacia Pública, tanto estadual, municipal e da União, ficam às vezes enciumados pelo tratamento que a gente dá aos defensores públicos, que é uma carreira nova, uma carreira jovem, né, uma instituição nova também. Aí eu falo, ó, os dados mostram que a Advocacia Pública da União também é uma carreira jovem, né, 2000 para cá é muito jovem. Estimativa quanto ao sexo dos membros das carreiras. Aparece o masculino com 70% e feminino com 30%. Isso é um dado que entristece muitos colegas aí, né? Infelizmente, a gente não pode... Essa parte aqui são de pessoas que responderam ao questionário, né? Falando um pouquinho nesse assunto, de 6 mil praticamente membros das carreiras da AGU, praticamente 1.300 responderam. É um universo significativo e dentro daquilo que os estatísticos nos mostram é que é sim uma parcela interessante e que expressa a situação da carreira atualmente. Então, quanto à faixa etária, então, 23% tem menos de 30 anos, 37, ou seja, quase 38% tem de 30 a 34 e 19% tem de 35 a 39. Ou seja, a maioria gritante ali tem de 30 praticamente a 45 anos. Uma carreira extremamente jovem, novamente, temos que afirmar. Conclusão do bacharelado em Direito depois do ano de 2000, ou seja, 61% dos membros que responderam ao questionário se formaram depois de 2000, ou de 2000 para cá. Ou seja, são dados que nos interessam muito do ponto de vista de como a advocacia pública hoje pode trabalhar, pode aperfeiçoar, pode pensar situações que vão melhorar o ambiente de trabalho e a carreira como um todo. Aperfeiçoamento, estudo atual. Apenas 23% na época do diagnóstico estavam fazendo algum tipo de especialização lato sensu. 4,4% mestrado, 1,8% doutorado, 0,1% pós-doutorado, ou seja, 68% das pessoas, na época que nós consultamos para a realização do diagnóstico, não estavam fazendo nenhum tipo de curso, nenhum tipo de aperfeiçoamento. Isso tem que cobrar um pouco da escola da AGU, que eu sei que é muito boa. Exercício profissional anterior ao ingresso das carreiras da Advocacia Pública Federal. Então, 41%, sim, exclusivamente trabalhavam na advocacia. 18%, praticamente 13% trabalhavam na advocacia ou em outra atividade jurídica. 20% trabalhavam enquanto assessor técnico ou analista judiciário. E 18,8% sim em outra área. E 9,9% não. Ou seja, 90% das pessoas, dos membros que responderam ao diagnóstico que estão na carreira hoje, de alguma forma trabalhava com advocacia ou algum tema envolvendo o sistema de justiça, o direito ou o bacharelado como um todo. Fatores de importância na decisão de ser membro da Advocacia Pública Federal. Aqui que começa. 90% dizem que é por conta da estabilidade do cargo. 85% falam da remuneração. 82% falam da possibilidade de defender o Estado brasileiro. Isso aqui é um dado interessante. Não sei se vocês falaram a verdade, mas tem gente dando risada ali, mas eu acredito que sim. Se nós olharmos um pouco o número de execuções fiscais, o número de recursos interpostos durante um ano, mais de 1 milhão de recursos, ou melhor, de ações respondidas, mais de 1 milhão de ações respondidas em um ano, eu não tenho dúvida que 82% falaram a verdade aqui, enquanto a satisfação de defender o Estado brasileiro, o que prende ele na Advocacia Pública Federal. 58% falam do prestígio e reconhecimento que a carreira tem perante os outros órgãos, e 47,7% oportunidade de desenvolver um trabalho social.
esse último item aqui, oportunidade de desenvolver um trabalho social, é praticamente 90% do que aparece no diagnóstico dos defensores públicos. Então, até pela forma de trabalho, a competência de cada um, enfim, isso é natural que seja diferente. Medidas adotadas para melhoria da prestação jurisdicional e atuação das carreiras. Ou seja, 97% aprovam as súmulas da Advocacia Geral da União. 93% aprovam as súmulas vinculantes. 87% aprovam a súmula impeditiva de recurso, apesar de não ter ainda, o STJ faz lá a súmula vinculante deles. 74% acham que, para melhorar a gestão e atuação dos advogados públicos, falam que é reduzir a possibilidade de recursos aos tribunais superiores. Então, quer dizer, a carreira está dizendo que pensarmos em situações administrativas vai sim ter, do ponto de vista da carreira, uma visão positiva. Ou pelo menos os membros vão achar que aquela situação que o governo está fazendo, que a AGU está adotando, vai sim deixá-lo um pouco mais feliz e, quem sabe, melhorar a atuação do ponto de vista social que nós vimos ali, que é um índice ainda um pouco baixo. Grau de importância atribuído ao desempenho da advocacia pública no processo de transformação social. Então, o que o advogado público da União acha do ponto de vista do trabalho do Estado brasileiro, que aí é o Estado em juízo ou fora dele, qual que é o peso que se tem com relação ao trabalho da advocacia pública à transformação social. Ou seja, 80% fala que é muito importante ou importante. Ou seja, 80% das pessoas, ou seja, dos senhores, dizem que é muito importante o trabalho da advocacia pública na transformação social do Brasil. 11% sem juízo de valor, 4,5% pouco importante e 2,9% sem importância. Grau de importância atribuído à aproximação da advocacia pública com a sociedade civil. Ou seja, novamente, 80% dos membros da advocacia pública federal acham que é importante a aproximação com a sociedade civil. Mais uma vez, diz assim, ó, venham que pensaremos formas para resolver o teu problema. Ou vamos conversar antes, ou vamos tomar medidas que vão minimizar ou minorar aquelas situações hoje que levam as pessoas a procurarem o judiciário para demandarem contra o Estado brasileiro. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês, permitam chamá-lo de vocês, de que dá para fazer. Dá para fazer. Por quê? Temos alguns projetos da Secretaria, além de trabalhar com as reformas normativas, trabalhamos com equipamento que vão levar aquilo que a gente melhorou, aquilo que a gente alterou do ponto de vista normativo para a realidade local. Então temos uma ação que chama mediação comunitária. O que é mediação comunitária? É levarmos um equipamento público, selecionarmos pessoas daquela própria comunidade, com recurso do governo federal, a gente comprar equipamento, computador, mesa, fazer uma reforma do espaço físico, levamos profissionais para capacitar agentes daquela comunidade essa que foi escolhida a partir do edital, onde se tem como critério um alto índice de violência naquela comunidade, uma comunidade que não tem, em regra, serviços públicos eficientes. Então vamos para aquela comunidade, selecionamos pessoas que têm um viés de pacificação, um viés de diálogo, capacitamos as pessoas em mediação, em técnicas alternativas de resolução de conflitos, capacitamos as pessoas em direitos e deveres e capacitamos as pessoas em envolver em redes. O que é envolver em redes? É saber, naquela região, quais são os outros serviços públicos que possam ajudar na resolução daquele conflito ou daquela situação. Quem são os parceiros da mediação comunitária hoje no Brasil? Tribunais de Justiça, defensorias públicas, ministérios públicos, governos estaduais e municipais, por meio das secretarias de negócios jurídicos. Praticamente 90% dos convênios que nós temos com as prefeituras são por meio das secretarias de assuntos jurídicos. Resultados de 2008 a 2010. Agora, em 2011, nós acabamos de fechar um edital, onde temos mais
12 núcleos de justiça comunitária instalada pelo Brasil. São 46 núcleos já instalados em 12 estados mais Distrito Federal. Total de investimento praticamente 15 milhões de reais, mais 7 milhões e meio este ano. Um custo baixo. O que nos mostram os números? Se é viável, se é possível que a própria comunidade, devidamente capacitada, devidamente liderada por um ator do sistema de justiça, ou por um órgão, ou por um sistema formal, seja uma prefeitura, por um estado, se elas têm capacidade de resolver um conflito que é gestado naquela comunidade que tem um alto índice de conflituosidade, um alto índice de violência. Temos nesses 46 núcleos, 720 agentes selecionados e capacitados, 380 agentes atuando, porque existe rotatividade. Nesses 3 anos, são quase 43 mil atendimentos jurídicos, psicossocial e, eventualmente, de mediação de conflito. São praticamente 17 mil mediações já realizadas e produtivas nesses centros de mediação comunitária. O ranking dos conflitos: cobrança de dívida, pedido de pensão, briga entre vizinhos e violência familiar. Ou seja, tudo aquilo que deságua no Poder Judiciário, tudo aquilo que envolve o Estado, tudo aquilo que vai demandar um defensor público, um promotor de justiça e um juiz de direito. Essas 17 mil mediações exatamente pacificaram conflitos, ou resgataram a dignidade de alguém, ou evitaram um outro crime, porque sabemos que de uma briga entre vizinhos gera algum outro tipo de conflito, chegamos até em situações de homicídios, que a gente conseguiu resolver através de uma mediação que é feita pela própria pessoa daquela região. Eu trouxe esse exemplo aqui, Toninho, para mostrar que é possível fazer. Se pensarmos, se trabalharmos com um projeto piloto, do ponto de vista assim, vamos fazer, quem sabe desse jeito dá certo, pensar em alguns projetos pilotos, fazenda pública principalmente, pensar em processo administrativo, em setores administrativos que vão receber várias demandas, capacitarmos essas pessoas, que é muito importante, eu acho que temos resultado. Então, rapidamente, foi isso que eu queria trazer para os senhores e para as senhoras, e fico à disposição para eventuais perguntas. Obrigado.